A minha e a sua fé influenciou todos os cantos desse planeta. Todos. Se você estudar apenas um pouco de história, você vai ver que o cristianismo, por onde ele passou, ele trouxe benefícios. O exemplo disso foi o Império Romano. O historiador Alvin Schmidt, ele diz assim, ele destaca que a propagação do cristianismo e a influência cristã sobre o governo foram os principais responsáveis pela criação da lei contra o infanticídio, a fé cristã, contra o abandono de crianças e contra o aborto. Já assistiu aquele filme 300? Tem muito da história do Império ali, né, dos espartanos, Império Romano. E aquilo que eles faziam, literalmente acontecia. Nascia uma criança com um defeito, algum problema genético, físico. O que eles faziam? Eles abandonavam no relento para que morresse. Abandonavam. Quando essas coisas começaram a ter fim? Quando a fé cristã começou a entrar nesses lugares. Wayne Grudem vai dizer que, além disso, ele vai falar que os gladiadores que tinham o costume de marcar os criminosos com ferro, eles deixaram essa prática por conta de ouvir a mensagem cristã. A influência que a minha e a sua fé tem em todo mundo é algo absurdo que você não vê em lugar nenhum. Como eu estava citando para você, William Wilberforce foi um grande servo do Senhor que durante um período na sua vida ele teve dúvida se ele seria pastor ou se ele seria político. Teve essa dúvida. E então ele orando, pedindo direção a Deus, ele seguiu pelo caminho da política. William Wilberforce foi um dos responsáveis pelo fim da escravidão. Quem? Um cristão. Qual a base que ele tinha para isso? Gálatas capítulo 3, põe ele, por favor. Gálatas 3, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Com base nesses princípios cristãos, William Wilberforce viu os negros sendo escravizados e disse, isso não é justo. Eles têm o mesmo sangue que nós. Eles têm o mesmo valor que nós. E então ele vai à batalha por conta daquilo. Martin Luther King Jr., a mesma coisa. Ele lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Era um pastor batista. Na época de Martin Luther King Jr., haviam banheiros para brancos e para negros. Haviam lugares no ônibus para branco e para negro. E se você fosse negro e entrasse no ônibus e sentasse e de repente chegasse um branco, você tinha a obrigação de se levantar. Por quê? Chegou o branco. E então o pastor batista e negro, Martin Luther King Jr. vê aquilo e por conta de sua fé, ele faz o quê? Ele luta por conta daquelas coisas. Além do mais, os maiores documentos históricos têm influência cristã. Carta Magna da Inglaterra, pesquisa no Google para você ver. A influência cristã, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a base dela vem da Escritura. E a Constituição Americana, a Lei Áurea dos Estados Unidos. Você vê versículos quase que inteiros escritos ali. Esses três grandes documentos, influenciados diretamente pela minha e pela sua fé. Daniel Elazar, ele diz assim, a estrada para a democracia moderna começou com a reforma protestante. Ou seja, aquela reforma que começou com Martim Lutero, antes dele, claro, também, né? Mas conta-se aí, 1517, Martim Lutero. Aquela reforma, ela não teve um boom apenas na igreja, mas em toda a civilização. A formação da maior nação do mundo é um exemplo. Os Estados Unidos foram formados por cristãos, protestantes, calvinistas, gosto de enfatizar, cristãos, protestantes, calvinistas, que saíram da Inglaterra querendo liberdade de culto e então subiram rumo à Nova América para que eles pudessem adorar ao seu Deus. Então, através destes homens que professavam a mesma fé que eu e você professamos hoje, em 2021, ali se deu início a maior nação de todos os tempos. Hoje em dia, claro, né, os Estados Unidos têm esquerdado a cada dia mais, infelizmente. Mas a formação dos Estados Unidos é cristã. Em oposição, o que nós vemos? Nações que adoram Karl Marx, que eles querem a todo custo extirpar a religião. Para quê? Para que assim eles possam viver ao seu bel prazer. Eu acho que eu coloquei ali um pedacinho da Declaração de Independência Americana.
consideramos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, sendo conferidos pelo seu Criador certos direitos inalienáveis. Isso aqui é apenas uma transcrição da Constituição Americana. Todos os homens são criados iguais. Iguais. E isso, sendo-lhes conferido pelo seu Criador certos direitos inalienáveis. Você vê a Constituição Americana falando sobre a divina providência, e providência ele com P maiúsculo, se referindo a Deus. Por quê? A fé cristã moldou o Ocidente e influenciou por onde ela passou. Em oposição a isso, como eu disse, Karl Marx, ele dizia assim, a religião é o ópio do povo. O ópio é uma droga que a pessoa, né, usa. E Karl Marx dizia que o progresso de uma sociedade se daria quando a religião fosse de fato eliminada. Quando a religião fosse eliminada, as pessoas seriam libertas.